Portal da Vivificação. Pleito ecumênico da verdade. Uma ordem que, através da manifestação de seres espirituais, consagram uma obra de revelação permanente do esquecimento e afastamento do ser humano e da sua intersecção divina. Mensagem pelo espírito de Eurípides Barçanufo. Bem-vindos mais uma vez, bem-vindos todos vós, bem-vindos todos nós, e de que ecoe este bem-vindo permanentemente por tudo e por todos, o grande bem-vindo daquilo que faz da criação e de nós, da natureza humana e espiritual existentes. Então ecoa permanentemente, bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos. Crucialmente bem-vindos desde o princípio, de todos vós aqui nesta terra como encarnados. E quando ecoa este bem-vindo por todos nós, permanentemente, é um grande alerta de que há uma sonoridade por nós, há uma intenção por nós, há uma inteligência por nós, há um plano para nós. Então, mais uma vez, bendito seja esta possibilidade de aqui estar presente e daquilo que podemos testemunhar e realizar, o próprio ato, testemunhando e realizando, de estar aqui assentados no interior deste portal da edificação, pleito ecumênico da verdade. Então poderíamos dizer assim, um tanto tão pouco de encarnados desta terra, e um tanto muito gigante e enorme de desencarnados que aqui reinam entre nós. Reinam por todos vós e reinam daquilo que estão chamados para aqui estar e testemunhar também o que se vizinha, o que se avizinha para todos nós. Eurípides Barçanufo. No montante disto, filhos, irmãos, semelhantes, do que possa pulsar entre nós e do que possa estar distinto, e sempre que possa estar distinto entre nós é a confecção. Então temos uma confecção absolutamente e totalmente única, cada um de vós e todos nós. Mesmo seres que reencarnam, gêmeos, têm uma confecção totalmente distinta. Então existe um plano de confecção para todos nós, absolutamente distinto. O que é indistinto para todos nós? Que nos faz viver nesta terra imensa. E que está em primeiríssimo lugar. Aquilo que sustenta esta confecção, distinta, mas o que sustenta não é distinto. Está num plano único de sustentabilidade, sustentar. O que sustenta a criação. O que faz gerar nesta criação e conceber nesta criação a capacidade que temos de saber, de conhecer e de prodigalizar aquilo que sabemos e conhecemos em uma multiplicidade de feitios. Tudo isto faz parte do gênero e da natureza humana. Todos nós. O que aquilhoa no interior deste portal da edificação, o que é respectivo para todos nós, e está em três
circunstâncias. E essas 3 circunstâncias estão em tudo. Aquilo que possamos estar esquecidos disto, exatamente disto que tratamos. E dentro deste esquecimento profundo que temos disto, estamos aquilhados ao mundo e abraçados. E no esquecimento que estamos abraçados, temos a ilusão total e absoluta de que somos. E neste reino imenso de que viveis, deste civilizatório que viveis todos vós, e todos estes muitos desencarnados que aqui estão, saibam. Sabe onde principia o esquecimento e onde acordamos? Onde podemos estar revelados? Quando aquilo que prodigaliza e sustenta ficou em último lugar. Talvez o último lugar, de quando em desespero, algum tipo de desespero, olhamos para tal. Mas ele está muito longe. Deus Todo-Poderoso, em algum lugar muito longe. E quando estamos desesperados por algo, e de que olhamos para cima, e de que isso tem uma importância imensa, talvez será que no desespero só que principiamos a ordenar a bem-aventurança? Então que possamos ordenar entre nós aqui, que em primeiríssimo lugar, temos a capacidade muito parecida um do outro, mesmo sendo distintos na marca de como fomos criados, mas algo idêntico. Recepcionamos os 7 feixes, as 7 radiações principais e fundamentais que nos fazem seres humanos. Se tirarmos uma metade de outra, talvez fôssemos um mamífero qualquer que existe neste reino, menos um mamífero da natureza humana. Um bípede mamífero da natureza humana, que corta esta terra inteira por todas as partes. Assim sendo, o que indica este portal e todos os seres que aqui estão, e de que formatar este portal da edificação, e no conseguinte por lei, numa intenção, dentro de uma ideia, de uma capacidade ideal, onde a totalidade possa ter uma ideia, e a ideia criativa, e é uma ideia de luz, no fomento de mostrar a todos que aqui estão o quanto estamos em esquecimento, ou quanto estamos próximos de estar revelados do esquecimento. Mas tudo que é tudo que absorve nesta terra gigante faz parte do esquecimento. A civilização, desde o princípio, tomou para si, coletivamente, onde todos estes seres vivem, inclusive todos nós, e ficamos seres coletivos. E na capacidade desta coletividade existir e reinar. Então, filhos desta vida que aqui estão, de que tamanho tudo que olhamos para nós sentimos, pensamos, sabemos, geramos, concebemos, faz parte de algo original desde o princípio da criação. Então a ordenação, o que é justo, o que cabe com justiça absoluta e total em cada célula, em cada montante de cada célula, do que é justo, do que é de direito, de que tamanho podemos conceber de que seja original para nós. Então, neste consignado, no portal de edificação que tratamos há pouco, numa petição legal,
existe uma ordenação de que permite a retenção. A retenção provisória entre nós de todos os chamados externos, como se houvesse um grande muro largo, de que denominamos como cristalino, diamantes tão aglutinados, que toda menção humana externa não passa. E quando isso não passa, com menos chamados, algo soberano acontece. Podemos estar presentes sem a multiplicidade de chamados por todas as partes, que não leva a cabeça para lá e para cá, o nosso corpo, todo o nosso módulo. Tudo que está em nós, uma multiplicidade de fios invisíveis, como fios invisíveis que está em todos os aparelhos desta terra, fios invisíveis, com chamados de milhões de chamados. Esta organização externa gigantesca, com multiplicidade de chamados, traz o esquecimento de que somos a obra-prima da criação. Não fomos feitos para atender milhões de chamados externos dia e noite, num proclame de vida tão curto, tão existencialmente curto, que tão pouco importa isto. E no montante disso, aqui reinamos. E quando reinamos aqui, neste montante disto, há algo imprescindível para ser reconhecido, todos nós. Não que tenha um empenho, não que tenha algo, de que aqui comande, de que possa realizar lá fora ou não lá fora, porque isto pouco importa. Entre milhões de circunstâncias de movimento, qual é a diferença de um ou dois a mais? O que importa para todos nós é uma receita simples. Existe um crédito e um débito da potência divina em nós. E o regimento disto, do crédito máximo, existe uma bússola sagrada que possa dizer disto. O crédito máximo é crístico, é búdico, e a referência máxima do que possamos ser intermediários de todo o milagre da criação e do Pai. E de que tamanho todos nós todos, mediante isto que tratamos, onde os chamados diminuem, mas podemos fazer um cubículo e fazer um muro bem largo e fechar ele totalmente, fechar em cima, fechar embaixo, fazer de aço. Todos os chamados virão. O molde daquilo que nos assegura de que os chamados não venham para nós, não está pelo que podemos escutar ou não. Está nos fios invisíveis, daquilo que proclamamos em nossa vida e daquilo que interagimos nesta vida, desde nossos ancestrais, de nossos ancestrais até aqui que reinamos. E que fazemos o mesmo feitio e de que seremos ancestrais de nossos filhos. E faremos proclamar do mesmo modo. Isso tudo invisível, não há um reino de visibilidade nenhuma, mas quando todos os fios invisíveis adentro a qualquer tipo de aparelho, de vossos aparelhos, estão vendo, pode tocá-los, vê-los.
pode mudar de canal? É disto que tratamos. Então, nesse débito e crédito que temos da potência divina, que está em todos os evangelhos, que está em todos os profetas, todos os videntes, todos aqueles que viram, onde o homem está totalmente tomado neste mundo, acreditando que em si mesmo, em seus poucos quilos, é que tudo se realiza, como toda a ciência consignada. É dos vossos poucos quilos que tudo se realiza. É vosso cérebro se faz o vosso cérebro, vosso coração faz o vosso coração. Vossos sentimentos estão incutidos naquilo que pode realizar de vossos sentimentos. Isto quer dizer um esquecimento profundo de que somos realizados. Ganhamos de herança tudo o que nós podemos inteligenciar. Ganhamos de herança toda a memória humana, que não tem limite. Ganhamos de herança a capacidade elétrica de tudo ao mesmo tempo funcionar, de cada batida cardíaca. De cada capacidade no exercício da procriação, de que tudo é feito absolutamente total, de uma maneira milagrosa. Então podemos interceptar, tirar, colocar, fazer o que quisermos. Ninguém neste mundo conseguiu produzir um espermatozoide. Toda a ciência do mundo todo, de tudo que é possível. E nem uma célula cardíaca. Estou tratando de um organismo tão grosseiro como o organismo de um encarnado. Agora, recordem todos os outros que temos, que são sustentados. Que se apenas fosse o sustento de vosso organismo físico, mas até chegar no físico, todos os anteriores são sustentados. E toda vibração, ou toda radiação deste anterior, nenhuma ciência tocou. É inviolável. Como vai ser inviolável? Desde do parto de um nascimento, como em todo o trajeto da natureza humana, de crescimento de ossos, de crescimento daquilo que entendemos de nós, e toda arrogância que possamos ter, ou separar, ou dividir, ou colocar, até quando, no último suspiro, este invólucro não tem a potência de dar o último suspiro e encerra. E até hoje toda a ciência não consegue um minúsculo gole a mais deste ar. Consegue sim. Ele enfia um aparelho que vai até o pulmão e respira o ar. Que ar? Que pulmão? Apenas queremos trazer que não estamos esquecidos disto. E quando estamos esquecidos disto, ficamos semideuses. Entendemos que nós próprios realizamos tudo. Sendo que estamos realizados, o propulsor disto é civilizador. Fomos ganhando esquecimento, e ganhando esquecimento, e passando esquecimento, e ganhando esquecimento, e passando esquecimento. Quando neste crédito e débito, neste caixa exato, que é simples, abra a gaveta e veja o que está lá dentro. Abra a gaveta de vós mesmo e vê qual é o crédito divino. Sabe o que quer dizer crédito divino? Que facilmente sabemos deste milagre que tratamos agora. Sabe o que é débito divino? Estamos esquecidos disso. Mas toda a civilização nos faz grandes lá fora. Podemos cada um. E tudo que é feito por nós é para ser grande lá fora, coletivamente grande. Um poder externo grande. Somos poderosos externamente grandes. Deste grande poderio externo, será
que somos tão espertos o suficiente para sabermos que quando temos um poder externo, é do interesse total e absoluto deste externo. Então nós estamos falando do Evangelho crístico, débito e crédito divino. Então débito e crédito divino para dentro do Evangelho é aquilo que somos grandes no mundo e pequenos perante o Espírito, ou grandes pelo Espírito. E absolutamente humilde daquilo que nos faz e realiza. Então esta é uma matéria simples e não é complexa. Quando saímos daqui, todos os chamados vêm. O que queremos e o que não queremos, aquilo que nos escondemos ou não escondemos, todos vêm e tomam isto. Como saímos com um prato de alimento e algo que nem entendemos como ele está vazio, tomado, quem absorveu e comeu este alimento. Então, filhos desta vida, meus semelhantes. Então podemos, se apenas não formos semelhantes, ser importantes. De muitos modos que o semelhante pouco importa. Ou daquilo do traçado externo que representamos, que somos maior do que o outro. Mas como semelhantes, como filhos da criação, nenhum. Somos apenas filhos da criação e semelhantes um ao outro. Aquilo que tira deste crédito e débito que faz a diferença. Então podemos ter semelhantes. De tanto esquecimento que o débito espiritual é enorme. E podemos ter semelhantes que o crédito espiritual é enorme. Esta é a diferença entre crédito e débito da nossa gaveta. A suntuosidade da capacidade de absorção deste mundo, grande mundo externo, e de que em aparência estamos acordados lá fora. Sim, estamos acordados. Eu acordei de manhã, abri meus olhos e vi o sol nascer e vi onde eu estava. Eu estava no meu lar e tinha a rua na frente e tinha um local para se caminhar. Estou acordado de que forma? Coletivamente. Estar acordado significa que acordamos de algo ininterrupto. Então este acordar, este despertar, tanto tratado na capacidade do Espírito humano viver, está desaparecido lá fora. Não sabemos viver de outro modo senão coletivamente. Então todas as religiões, que significa religar. Então a religião tem um grandíssimo significado, religar. Acordar, religar algo que está esquecido. Mas todos este religar, que na verdade é religar lá fora, significa que podemos, através das religiões, somar um pouco mais do mundo externo para nós. Então ficamos agregadores de mais um elemento, ou algum que podemos escolher de lá para cá. Então saibam todos vós que muitos milhares aqui estão desencarnados, como vós já estiveram há muito pouco tempo e vão estar daqui a muito pouco tempo. Então nesta passagem, entre isto e aquilo, se isto for pequeno, é porque o esquecimento é profundo. Estamos tomados pelo esquecimento de que isto pouco importa. De que a diferença entre aqui e estar desencarnado é uma imensidade. Então, num campo de vida de encarnados, que não pode ver outro campo de vida desencarnado, que sois vós mesmos, daqui a pouco,
E que esses desencarnados têm um campo de vida, que muitas vezes não vêm os desencarnados e também não vêm outros desencarnados. Que existe uma leitura só para tudo isso. Somos uma única. Uma única verdade em ação, ou uma única em verdade em ação. Mas é tanto este esquecimento, que é a faixa mais larga que possa existir. E quanto mais o esquecimento disto que tratamos agora, mais escuro é. E mais podemos entender que precisamos entrar mais no escuro, mais nesta faixa enorme deste grande mundo, e ficarmos importantes lá, em qualquer gênero. Então este é um recado de um espírito da natureza humana, como sois todos vós, que se manifesta aqui, dentro de um fenômeno relativamente raro, já que o esquecimento disto também o é neste mundo. A capacidade do espírito se expressar através de mecanismos, e através deste mecanismo, deste espírito que se manifesta, e de quem tem uma totalidade de visão do que todos trazem, diz: então não há um espírito superior aqui, tratando com espíritos inferiores. Só há algo inferior em nós, o débito divino, ou o crédito, apenas isto. Então há superioridade que não reina de outra forma, não é superioridade. É um faz de conta que é. É um faz de conta que acreditamos, é um faz de conta que todos os outros também acreditem. Então o que poderíamos todos nós dizer para nossos semelhantes, de qualquer ordem? Mas antes mesmo de continuarmos, estamos tratando de alguns milhares que aqui estão. Destes alguns milhares estão muito próximos de estar encarnados, simplesmente como todos vós. Muitos já estão concebidos e estão chegando. Mas sabe se eles vão caminhar para chegar em algum lugar? Ou entrar numa cabine de parto? Não. Se entram no empuxo. Do empuxo de estar no útero até começar a despertar como da natureza humana, são alguns anos. Será que isto é tão comum? Então, se isto não é comum, é como é para Elis Barçanufo, é uma comoção. E se é uma comoção, está desatrelado daquilo que absolve do âmago da minha vida, do meu espírito. Então não é à toa, não é nada. É tudo como se pudéssemos tratar disso. Como se tratássemos de qualquer quimeras neste mundo. Então estamos fazendo de quimeras milagre. Já que lá fora fazem milagre quimeras. Quimeras. Este é o nosso papel. E todos que estão desencarnados assistem-nos. Então, para todos vós, a todos nós, o que podemos estar realçados aqui, do que lá fora o milagre virou quimeras. Por isto que reinamos no interior deste portal da edificação. Então, todos vós que estão aqui, o portal quer dignificar do tamanho de que não estão aqui menores para serem atendidos. Porque o atendimento para nós, quando não somos menores,
dizer que dentro da potência divina sempre seremos atendidos. Sempre estaremos atendidos. Só quando repelimos este atendimento, numa competência que ninguém possa entender neste mundo, e tiramos fora e não aceitamos. Então estar atendido todos os dias é quando não repelimos e aceitamos. É assim absolutamente que é. Se não aceitamos e repelimos de algo que não sabemos de nós, é porque de algo ficamos importantes, e mais ainda, ficamos importantes para saber que somos sofredores, e de que precisamos alívio, de que precisamos de tanta coisa, porque repelimos, não aceitamos, tiramos fora. Então se vem um prato para nós da melhor alimento, repelimos, depois ficamos com fome. Como uma criança que repele o alimento, depois grita de fome. Então sois dois grandes, não sois miseráveis. E quando somos miseráveis, é porque repelimos o prato principal. Então leve disto do portal. Mas como repelimos? Nem um instante estou vendo eu repelir. Quando estamos pobres, e a nossa caixa de débito é porque repelimos. Sabe quando repelimos? Porque atendemos todos os chamados menos, mais quimerentos que possam existir. E o chamado maior, nós repelimos. E parece que temos um gosto da miserabilidade. Seja em qualquer estatura lá fora, de qualquer tipo de ganho, de qualquer tipo de importância, podemos estar miseráveis ou ricos. Então o que significa quando podemos saber o âmago de nosso ser, que não estamos repelindo, porque é uma boa ventura, um bem-estar, uma manifestação, algo límpido que vem. Não estamos repelindo. Se ele não vem, estamos com fome, mas algo em nós, do espírito da natureza, que não entendemos de nós, repele. Tira fora. Se existe uma boa aventura entre nós agora, é por algo que algo dentro deste fenômeno que somos não está repelindo. Estamos aceitando. Então, no mundo das polaridades, parece que o repelir ou aceitar, no mundo de todas as polaridades possíveis, de todos os níveis, é que quando repelimos, ficamos mais pobres. E quando ficamos mais pobres, repelimos mais ainda. Já que a potência ficou diminuída. Então não temos braço para pegar, levantar as mãos e receber. Ele fica caído, pobre. Então tudo que está à volta de todos nós, e para todos esses milhares que aqui estão, na expressão desta ordem magnífica, que jamais trataremos de outro algo que se não for este. E para sempre será, mesmo que não há para quem falar, falaremos. Então, se vamos em algum lugar e nos trata como miseráveis, ficamos felizes e sempre voltaremos lá. Então estão aos milhares em liturgias, em congregações, em abadias, aos milhares, porque eles tratam bem os miseráveis. Então Cristo não tratava os miseráveis, tratava a riqueza de Deus em cada um, não miseráveis. Mas entenderam que quando podemos ajudar os miseráveis, ficamos grandes. E muitos miseráveis vêm. Miseráveis, quem é miserável?
Então aqui, não fazemos a política da miserabilidade, fazemos a política do milagre. Então há algo muito peculiar na formatação deste portal de edificação. É de que são pilastras invisíveis. E essas ficarão nesta terra. E ficará nesta terra este som também. E tem um edifício nisto. Nenhum lucro. Sabe qual é o lucro? Da boa aventura da minha manifestação. E de eu sentir a potência de Deus. Este é um lucro. Mas que lucro maior que precisamos? Então, na apoteose do que significou desse portal da edificação, pleito ecumênico da verdade, já que muitas ordens, ao mesmo tempo, chegaram no pico da pirâmide juntas. De que tratamos como rito de passagem. Para falar sobre rito de passagem, nascer é um rito de passagem. Crescer tem 3 vezes ou 7 vezes ritos de passagem. E depois tem um rito de passagem, onde vamos lentamente, progressivamente, para outro canto desta terra. Rito de passagem. Então o rito de passagem assinala algo, que depois daquele jamais será igual ao outro. Ninguém depois de que se torna adolescente e maturo pode retornar ao contrário. É um rito de passagem, não há retorno. O imaculado, aquilo que é imaculado no rito de passagem, terá uma progressão totalmente distinta e jamais poderá voltar ao útero. Isto chama-se rito de passagem. E há no portal de edificação álcool como ritos de passagem. E este rito de passagem significa que se temos uma gaveta e uma potência divina um pouco crédito, existe um estado em nós que se chama de presença. Ele vem por si só. O crédito veio. Temos um estado de presença. Existe um crédito para todos nós, um empréstimo desse crédito. Neste rito de passagem, entramos em algo como que se chama presença. Estamos em presença. Quer dizer que quando há um débito desta potência divina e há milhões de chamados, saímos fora da presença. A presença não existe mais. Estamos atentos a isto, estando aquilo do outro. Todo dia, toda noite, todo ar. Querendo ou não querendo. Até a atenção máxima maior de todas, o que entendemos de nós mesmos, a nossa particularidade, que nos chama 24 horas por dia, e consome, ficamos autoconsumidores de nós mesmos, estando em presença, é um rito de passagem. Então existe uma passagem principal de retornar. Aquilo onde possamos recepcionar a potência divina e onde o esquecimento fica um pouco menor e mais claro, estar em presença. E aí estamos em presença, sem nenhum esforço, sem ajoelhar, sem pedir, sem estar em desespero. Presença. Estar em presença é algo ativo. Não é discutível. Estar em presença é aquele que um guardião de uma grande porta. Ele está em presença. Então vai lá. Na suntuosidade daquele estado, e pergunta por que está em presença ou não.
que está fazendo aí é inquestionável. Estar em presença é inquestionável. Ele quebra toda a arrogância humana, tornamos-nos um guardião. É estar em presença. Toda a ordem que precedeu muitas ordens. Este é o fundamento maior de todos. Quando estiver em presença, abre a porta. Quando estamos em presença, num rito de passagem, que é o empuxo, como tudo que tratamos agora, porque morrer é o empuxo, nascer é o empuxo, reencarnar é o empuxo, um parto é o empuxo, a concepção é o empuxo. E no próximo empuxo que vem, nessa estadia da presença, é um descanso peculiar. Temos um descanso peculiar, raro, que nunca temos. Então recordem bem lá fora se há um descanso peculiar. Estamos meio cansados, meio descansados, meio atribulados e meio. Quando temos um descanso, não meio. E não é um descanso porque nós dormimos. Porque na característica da presença, em si mesmo no empuxo, existe um descanso. Esse descanso quer dizer que, principalmente, não estamos gastando nossos recursos da gaveta, da potência divina, estamos armazenando mais ainda. Neste descanso, naturalmente tem um empuxo. Num rito de passagem natural. Se isto tirado desde o princípio, nada disto existe. E nem mesmo empuxo, e nem rito de passagem. Nada. A gratidão. Estejam inteiramente num descanso e de uma bem-aventurança no espírito. Temos uma gratidão imediata. Todos sabem, como sempre tratamos aqui, que no extremo do cansaço, quando algo nos é fornecido, e que podemos descansar, a gratidão é imediata, a gratidão comum. Lá fora não há extremo de cansaço, há meio cansaço. Quando vai ficar extremamente cansado, algo injeta algo nas nossas artérias. Quando vamos estar mais um pouco, algo acontece que nos manda para casa para dormir, no extremo do cansaço. Quando algo nos é fornecido onde nossos recursos, nossas pernas não suportam mais em totalidade, olhamos para cima e estremecemos de gratidão. Este é o rito de passagem, neste empuxo, neste princípio. Estamos gratos, mas é uma gratidão tão grande. Junto com esta gratidão vem algo, amorosidade. Então o grande sinal desta gratidão é a amorosidade. Amorosidade por aquilo que nos faz gratos, por aquilo que precisávamos tanto, desesperadamente precisávamos. Então há neste rito de passagem, neste empuxo próximo, a oração. Como não é adentrar no empuxo de orar, em todos esses empuxos que se abraçam desde a presença, entramos em oração. Tudo em nós entra em oração.
tudo em nós se abraça e entra em oração. Então podemos meio orar, um terço orar lá fora, mas a grande oração só se faz quando se percorre e quando no princípio há a presença. Cortar caminho e entrar em oração. Quando entramos em oração, existe um milagre para nós. Ficamos recepcionadores de todos os nossos tesouros possíveis, principalmente aqueles que nós negamos dia e noite. Então, de miseráveis, começamos a ficar ricos. Então, podemos recepcionar aqui, todos nós, Eurípides Barçanufo, a estadia da recepção do que é dado por nós dentro do milagre que somos. Tudo que intercepta isto é o esquecimento e a escuridão. Intercepta a capacidade de sermos ricos da potência divina. E aqui está, neste recinto, muitos sabiam que todos vós aqui viriam, encarnados e desencarnados também. Mas havia sempre para cada um alguém que queria: eu quero estar perto, próximo, entregar isto. Quero entregar, mas não consigo. Por mais que eu tente, não consigo, repudia. Está para nós, para todos vós. E está aberta a porta para cada um de vós, uma entidade, um anjo da guarda, como queirais. Um ser que vos aguarda. Pode adentrar. Agora posso entregar? Então está entregando para todos nós. Então corteja aquilo que entrega para vós. Gratidão e oração. E podeis ter uma revelação. O que está em mim que repudia? Aceita, aceita. Então, da profundidade que sois até as bordas, ou das bordas até a profundidade. A profundidade daquele ser espiritual que reencarnou. A profundidade ancestral, mais do que milenar, bilenar. Quer dizer que poderíamos entender que de pronto, do nada, de repente somos um ser humano, caminhante nesta terra. Que tropeçamos em nós mesmos. Então aí está por todos nós. Então aquilo que é cáustico e que dói em vós agora, recepciona existe um elemento para todos nós aqui, que denominamos quinto elemento, e que este quinto elemento retido é de onde tudo aquilo que deixamos para trás pode estar por nós. A bem-aventurança. Algo então crístico, não apenas crístico, esteve em todas as ordens possíveis. Existe um cálice, este cálice levantado. Quando levantamos este cálice, nós então entramos num rito de passagem, no empuxo. Consagração é mais que gratidão, é mais do que tudo. A consagração diz respeito. A maior recepção possível
no consignado da fé, onde qualquer palpite não vale nada. A fé, a consagração, a hóstia sagrada. Então a hóstia sagrada rompe todos os canais possíveis que podemos entender desta vida ou não. É o ápice. E neste feitio, todos os seres que aqui estão, todos os nossos semelhantes desencarnados, que são milhares, estão na apoteose desta consagração, como todos nós. O feitio é o mesmo, o caminho é o mesmo, a prodigalidade é a mesma, a inteligência é a mesma. Então saibam todos vós, se aquilo que repudia e que está em nós, e de que vai estar lá fora daqui a pouco, pode repudiar isto. Então o repudiar é algo em nós que nos empobrece, e pensamos e sabemos, entendemos, que nos deixa grandes. E quem faz este jogo tão inteligente daquilo que repudia, ou daquilo que somos absolutamente o contrário em nós, de que esvazia nosso caixa, quem reina em nós, que é o grande, que tornamos bem grandão, e de que é a criatura que repudia, que é o contrário. Esta é a revelação da revelação. O que é crístico em nós não é o que repudia o crístico. E de que instala-se. Nesta recepção de todos, saibam, a repercussão será por 2 dias. Nesses 2 dias, é como se fosse uma convalescência. É como uma cirurgia que não é visível e precisa de uma convalescência. E precisa de um ato em nós que nos dê um mínimo de corresponsabilidade e dignidade. Então, para todos nós, algo tão simples como em 2 dias, não como uma carne vermelha, e não como extremo do contrário do que seja a carne vermelha, que são algo mais destruidor de todo o universo de nosso organismo físico, que são os açúcares. Só 2 dias. E dignifica isto. E aceitem. E existe uma consagração entre nós, que é um som, que é nosso mantra sagrado. Ele é um som. Pode não ser nada, não representar nada, ou nada significar. Quando nada significa, é que algo em nós repudia. Que assim seja, meus irmãos, meus semelhantes. Não há nada superior entre nós, senão a miséria do espírito, ou a riqueza. Fora disto, o que faz nos soberanos lá fora pouco importa. É uma questão de dias. Que assim seja, Eurípides Barçanufo.